O Tempo Entrevista de hoje conversa com Maria Eulália Araújo, diretora institucional do Comida de Boteco, concurso que já existe há 25 anos, começou em Belo Horizonte, já está em todo o Brasil. Eulália, seja muito bem-vinda, que satisfação recebê-la aqui nos estúdios do Tempo. Obrigada, a gente aqui agradece em nome de todo o Comida de Boteco, estar aqui no Tempo é uma honra, né? Um grande parceiro do Comida de Boteco e que tem uma história muito bonita com a cidade de Belo Horizonte também, então, com o estado todo de Minas Gerais, então é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece e olha, para você que nos assiste, nos acompanha em O Tempo, eu já adianto o tema da próxima edição do Comida de Boteco em 2026, que vai ser verduras. Eulália, quero entender por que esse tema. Geralmente, quando a gente fala em comida de boteco, a gente fica imaginando a utilização de diversas carnes, né, os modos de fazer. E por que verdura? Olha, essa coisa da temática criativa para o petisco, ela é bienal, né? Então, ano sim, ano não, a gente traz uma temática. E a gente já passeou por várias temáticas. A gente começou lá atrás, a gente trouxe o torresmo, trouxe o jiló. Então, tinha ingredientes como tema. Depois a gente foi evoluindo e principalmente quando o concurso se expandiu para outras capitais, a gente foi entendendo que o tema não podia ser um ingrediente específico, mas uma temática que abarcasse várias possibilidades de regionalização, né? E esse ano a gente chegou em verduras. A gente demora, às vezes, 2 anos na real, assim, quando a gente está colocando um concurso na rua, a gente já está planejando outro. Então, quando implementamos o último concurso com temática ano retrasado, a gente já estava pensando na temática do ano que vem. Verdura, porque foi assim uma série de fatores que a gente coloca à mesa para poder entender o que vai fazer sentido. Sim. Mas um norteador que a gente sempre tem o tema, ele tem que permitir ser apropriado regionalmente. Então, assim, evidentemente, verdura... alguns tipos de verduras são sazonais, né? Algumas verduras têm em determinadas regiões do país, outras não. Então, vai ser um desafio muito interessante, porque, primeiro, como você falou, verdura é aquela coisa que você nunca imagina que esteja no boteco. E quando ela está, é o alfacezinho enfeitando ali o torresmo, né? Inclusive, uma diretriz que a gente já passou para os botecos. Não pode ser enfeite. Ela tem que ter um protagonismo no tiragosto. E o tema foi escolhido por ser diferente, por ser inusitado, por permitir uma apropriação em cada uma das regiões do Brasil, da forma que for conveniente para aquela região, e principalmente porque eu acho que ele é um desafio criativo muito interessante, por ser um tema que, entre aspas, está fora da mesa do boteco, né? E vai desafiar a criatividade, porque vai ter que estar ali protagonizando o tiragosto, e a gente tem limite de determinadas verduras, a gente tem ali o nosso percentual, então chegou ali em X% de alface, não pode mais. Quem tiver criado com alface vai ter que se virar para poder, né, inventar outra história, mas a ideia é trazer a criatividade, dar um norte. Sim. E principalmente tentar diversificar um pouco e mostrar que boteco é a mesa que cabe tudo, né? É a comida brasileira, e como a gente é muito rico em vegetais, dá para explorar de uma forma absurdamente feliz aí essa história toda. Sem dúvida que vai ser um desafio tanto assim para os empreendedores, para os botequeiros, né, os donos de boteco, conseguirem elaborar esse prato. E eu fico pensando assim também, Eulália, já na questão assim dos pequenos produtores, da horta comunitária. A gente teve alguma edição do Comida de Boteco, assim, não vou citar o ingrediente, mas de algum produtor falar assim, já acabou esse meu ingrediente, tem até dificuldade de comprar, porque todo mundo está querendo buscar esse ingrediente. Se eu não me engano, acho que aconteceu isso com o jiló em alguma Aconteceu, edição. e eu vou te falar, não era nem pequeno produtor. A gente teve um feedback do Ceasa na época, que a venda de jiló... Que desapareceu, Não, né? foi uma coisa assim, não deram conta da demanda. Eu sei lá em que momento do evento já tinha se batido 17 toneladas de jiló. E de jiló, né, que é uma coisa tão controversa. Então, assim, acho que para o pequeno, para o médio, até mesmo para o grande produtor, assim, é um momento aí de pensar em se abastecer, mas... Acho muito bacana você tocar nesse aspecto, porque nós mineiros temos de fato essa relação com o campo ainda muito presente. Sim. Minas Gerais tem uma diversidade enorme de pequenos produtores, então assim, lança um desafio aos donos de boteco aí também, na hora de pautar que verdura vai utilizar, privilegia aí também quem é pequeno, quem é médio produtor local, para, quem sabe, aí fazer uma diferença na vida também desse produtor, né? Conhecer novos espaços, novos produtores. A gente tem muita horta comunitária. Exatamente. Em aglomerados, Exatamente. Né? Vilas, enfim. Buscar novos espaços, novos fornecedores, acho que o momento é esse. Trazendo Sem alguns dúvida. números aí do Comida de Boteco, então...
para ano que vem, 1.200 botecos vão participar em todo o país, são 27 circuitos em mais de 40 cidades. Exatamente. É impressionante, uma história que começou assim com um único festival e se transformou nacionalmente. Exatamente, nasceu aqui em Belo Horizonte, no ano de 2000, dentro da Rádio Gerais. Então éramos ali eu, como diretora comercial, Eduardo Maia como produtor do Momento Gourmet, João Guimarães, proprietário da Rádio Gerais. Uma conversa de final de ano, Eduardo trouxe a ideia da gente tentar fazer alguma iniciativa que resgatasse o boteco tradicional, porque ele estava tendo dificuldade de se manter vivo, né? E aí a gente criou ali dentro da rádio comida de boteco como concurso, uma promoção. Na terceira edição, a rádio foi vendida e CDB Produções virou empresa limitada e o Comida de Boteco, então, começou de fato a mostrar que tinha um poder muito grande como ativação, né, de boteco tradicional, como ação promocional, como circuito, demarcação de circuito urbano, pautado ali por uma culinária raiz. Muito interessante que, assim, lá atrás, em 2000, a gente estava falando de cozinha raiz, que a pauta era essa, e a culinária, né, a gastronomia do mundo falava de culinária molecular, então a gente ia ali numa contramão e hoje a gente vê a alta gastronomia pautando tanto a culinária raiz, né, e a comida de fato, a comida de verdade, a comida, né, de família, ser ganhar esse protagonismo todo. Então, caminhamos como um concurso com 10 botecos, hoje estamos com 1.200, mais de 40 cidades, como você falou aí, e o mais bacana, podendo mostrar a diversidade dessa cultura de boteco no Brasil inteiro. Então, acho que mais importante do que dizer que é um evento de gastronomia, não. É, de fato, a valorização de uma cultura que existe, que é nossa, igual o Carnaval, Sim. igual o São João. Então, o brasileiro tem esse amor ao boteco raiz, ele frequenta, ele vive esse boteco raiz, faz parte da casa da pessoa, muitas vezes do dono do boteco, muitas vezes de quem frequenta, é a segunda casa, é o segundo lar. Então, essa valorização da cultura de boteco, eu acho que nessa trajetória aí de 25 anos, talvez seja uma das coisas mais importantes. Mostrar que existe no Brasil uma ocasião de calendário onde a cultura de boteco e a cozinha raiz são celebradas com milhões de pessoas na rua, validando isso. Sensacional, você está aí há 25 anos já nessa caminhada, isso muito bacana. Eu fico imaginando assim, o quão importante esse projeto é para a economia brasileira como um todo, porque foi a partir dele que surgiram também outros festivais, né? Exato. Por mais que os outros festivais façam uma certa concorrência com comida de boteco, mas se inspiraram no comida de boteco, criaram os seus modelos, estão aí de alguma forma tentando motivar o empreendedor, né? E é maravilhoso, né? Eu acho que, na verdade, assim, quando a gente inspira, o outro deixa de ser concorrente, né? Passa a agregar, né? Hoje, assim, de 2000 para cá, são infinitas as iniciativas, né, de festivais gastronômicos, não só gastronômicos, mas, assim, de festivais que misturam música, gastronomia, até esporte, gastronomia, enfim. Acho que isso é muito saudável, porque principalmente colocou um foco de luz forte nesse setor de alimentos e bebidas, nesse setor de alimentação fora do lar e principalmente no bar, como elemento da sociabilidade brasileira e importante, relevante, né? Assim, o bar, o boteco, ele é, sem sombra de dúvidas, assim, um dos espaços onde a gente brasileiro exerce a nossa sociabilidade da maneira mais democrática e mesa de boteco cabe tudo, né? Ô, Eulália, mesa de boteco e tem das tradicionais, tem das novas, né? E como administrar isso tudo, como reunir, como convencer aquele empresário que já está ali há 80 anos com o seu boteco. Olha, você tem que participar do festival, vai fazer diferença para o seu negócio. Eu tive a oportunidade de visitar alguns restaurantes neste ano e percebi muito isso. Tinha um senhorzinho que estava participando pela primeira vez, já há 80 anos ali cuidando do seu cliente, muito amado, mas não tinha essa experiência participando de um festival. Como que administra tudo isso? Olha, eu acho que assim, o ponto de partida da gente é, primeiro de tudo, o perfil do estabelecimento que a gente, né, seleciona e convida para participar é o boteco de dono. Então, ele é o boteco que o dono está ali,
que não tem investimento de fora, não tem sócio que é sócio investidor, tem sócio, mas não é o sócio investidor, não faz rede, não é rede, não é parte de uma franquia. E é o que você falou, muitas vezes ele está ali há 80 anos fazendo aquela receita que dá certo, que mantém a porta aberta, mas que muitas vezes já está desgastado do ponto de vista de negócio. Quando a gente convida o boteco para participar, e isso é feito com muita antecedência, a primeira coisa que a gente fala é, você não vai pagar nada para participar, mas você vai ter que repensar a sua posição dentro do seu bar, porque você vai entender que você é um dono de negócio e que o seu negócio tem uma capacidade de ser muito mais lucrativo, ter muito mais visibilidade e terá. Então, assim, algumas mudanças que evidentemente não podem mudar a sua identidade, o jeito, a sua personalidade, mas algumas mudanças do seu olhar vai ter que acontecer, porque você vai ter que entender que você é dono de um negócio. Você não é dono de um comérciozinho, não. Você é dono de um negócio, de uma empresa e que pode ganhar um tipo de vigor que vai fazer com que você tenha que contratar mão de obra, qualificar essa mão de obra, né? Entender que a sua contabilidade vai ficar mais robusta, né? Então tem coisas, por exemplo, que a gente traz para o Comida de Boteco que ninguém imagina, né? O bar, quando ele é convidado, ele pode até não ter alvará, mas ele terá que se prontificar a tirar um alvará. Porque a gente pede alvará, a gente pede contrato social, a gente pede inscrição de CNPJ, a gente quer entender como que esse negócio é e o tanto que ele é saudável. A gente faz muita questão de orientar que tem que pagar imposto direito. Então, na verdade, sim, a gente sabe que a visibilidade que ele vai ganhar, haverá uma contrapartida que ele tem que entregar, entre aspas, para o Comida de Boteco, mas não é para ele mesmo, que é tornar todo o negócio dele mais saudável sob todos os aspectos. Começando pela forma como ele atende e terminando com a forma de como ele se enxerga mesmo e a importância que ele tem no cenário econômico da cidade. Nós estamos falando de boteco aqui em Belo Horizonte que, assim, fatura mais do que muito restaurante de alta gastronomia. Né? Nós estamos falando de boteco aqui em Belo Horizonte que no período de Comida de Boteco vende milhares de caixas de cerveja, vende toneladas de carne, né, no insumo de um único tiragosto. Quando a gente fala um boteco vendendo 3, 4 toneladas em um único petisco, se você multiplica isso por 1.200, sim, nós estamos falando de um concurso que, na verdade, é uma plataforma de desenvolvimento socioeconômico em todas as cidades. Então, essa consciência é que a gente tenta passar para o dono do boteco. Você está entrando aqui numa alavanca para o seu negócio, exatamente porque o seu negócio tem o potencial de ser gerador de emprego e renda. Mas você precisa mudar a consciência para isso. E aí, na hora que a gente fala de desenvolvimento, não é só do empresário, porque aí ele contrata um pai de família para ser o garçom extra, talvez uma faxineira extra, enfim, exatamente, contrata mais mesas e mexe com toda uma cadeia de negócios. E aí, o estabelecimento ele é convidado também, né, Eulália, a tornar o seu prato candidato no Comida de Boteco a um prato do cardápio perene, assim, que ele fique fixo ali para servir em outras épocas do ano. Eu pego como exemplo um bar que eu conheci há pouco tempo no Caiçara, que é praticamente assim, metade do cardápio, ele já deve participar do concurso há muitos anos. Já sei até de quem você está falando, tem até na parede a foto dos petiscos. Justamente, metade do cardápio é só pratos do Comida de Boteco, coloca as fotos na parede dos petiscos, ele já ganhou prêmio, e assim, é muito legal assim, quando a pessoa também tem essa consciência de que não é um prato só do concurso, né? Na verdade, é um prato que pode mudar pode mudar o faturamento dele. E pode mudar principalmente a maneira como ele vai aparecer nesse grande cardápio que é o setor de bares e restaurantes. Assim. Quando você cria um tiragosto para participar do Comida de Boteco, é claro que não é o melhor tiragosto, é o melhor boteco, mas o tiragosto leva 70% da votação. Então, você está ali criando uma coisa que vai ser uma bandeira. O concurso dura 31 dias. Porém, se você tornar aquele prato um carro-chefe do seu cardápio, evidentemente você vai ter pessoas voltando ao longo do ano inteiro para provar o petisco que você participou naquela edição. E aí, na hora que você vai somando participações, você passa a ter um cardápio incrível, como esse caso do Caiçara, que eu sei de quem você está falando, que tem lá mais de 10 petiscos com foto. E eu frequento muito lá e eu vejo muito claramente o efeito que essa promoção provoca. As pessoas chegam e falam assim, nossa, eu vou querer aquele. Aí tem gente na mesa, não, mas vamos provar aquele ali também. Então, assim, vira
carro-chefe. E aí você vai voltando sempre porque você quer conhecer os outros pratos. Exatamente. Respondendo para os críticos que falam, a fórmula está desgastada, não funciona mais como antes, e assim, a gente sabe que tem gente sempre para criticar, mas toda essa sua fala só prova que não está desgastado de forma alguma, né, Eulália? Olha, eu vou te dizer uma coisa, quem fala que está desgastado é porque tem muito tempo que não frequenta comida de boteco. Nós batemos mais de 12 milhões de pessoas na rua em 31 dias. Nós batemos 1,5 milhão de votos, voto de papel, que a pessoa preencheu ali, levantou, colocou na urna. Belo Horizonte capitaneou um número extremamente expressivo dessa votação. Bateu todas as metas, BH? Todas as metas. O Brasil inteiro bateu todas as metas, mas BH bateu muito bem todas as metas. Então, assim, dizer que está desgastado, eu acho que talvez a relação daquela pessoa com o concurso tenha mudado. Tudo que faz 25 anos tem estrada. Você tem altos e baixos. Eu acho que a gente viveu momentos assim, onde você precisa reinventar a roda, mas sempre dentro de um mesmo modelo, porque a gente nunca quis perder o olhar sobre o boteco de dono, sobre o boteco que não é rede, que não é franquia. Então a gente é muito rigoroso nisso. Rigoroso até demais, a gente se torna até chato. Mas com isso, o que a gente manteve? O conceito original do comida de boteco, que é a valorização do pequeno comércio. E isso é inovador por si só. Porque você traz, é o que a gente estava falando minutos atrás, Sim. A gente traz um cara que às vezes tem ali anos de estrada, mas precisava de um estímulo para virar uma chavinha e se tornar um lugar assim absolutamente disputável. Não só disputável do ponto de vista do concurso, mas disputável por ponto de vista do público querer estar ali, né? Então, assim, acho que não tem um desgaste, muito pelo contrário, tem uma curva de aprendizagem e tem um negócio há 25 anos de pé. E que eu acho que falta, inclusive, para o Belo Horizontino, esse orgulho de dizer, nasceu aqui e foi para o Brasil inteiro. É nosso, é daqui, é de BH, é mineiro, né? E é um produto mineiro que hoje está em mais de 16 capitais do Brasil e, evidentemente, assim, acaba levando Minas Gerais a reboque. Esse ano, por exemplo, 2025, completamos 25 anos e a gente colocou como tema, não para o petisco, mas todos os botecos tiveram que fazer uma homenagem ao comida de boteco. E, na realidade, é uma homenagem à cultura de boteco, que acabou sendo uma homenagem a Belo Horizonte. Porque diversos botecos do Brasil inteiro homenagearam a origem do comida de boteco, que é a capital. Então, assim, a gente vem com essas pequenas pinceladas de tempero, trazendo inovação. Porque sim. Muita gente confunde inovação com tecnologia. E inovar, às vezes, é exatamente isso. É fazer um cara que está acostumado a fritar torresmo ter que colocar verdura no meio do caminho e dar protagonismo a ela. Isso é inovação. Você pode ter certeza que nós vamos ter um 26 aí com receitas incríveis, porque verdura, teoricamente, não é no boteco que se come. E nós vamos comer verdura em boteco no Brasil inteiro. E por outra ponta, né, assim, do outro lado de quem não critica, imagino que você deve ter histórias, porque eu ouço pessoas falarem assim que se autodesafia, né, junto a um grupo de amigos, quero fazer todos os botecos do Comida de Boteco. Eu acho surreal, assim, uma pessoa falar que vai visitar 4, 5 botecos por dia para bater essa meta. Olha, eu vou te dizer o seguinte, a gente faz um vídeo institucional todo ano e a gente grava depoimentos e cenas de boteco durante o concurso. Coincidentemente, em São Paulo, esse ano, a gente estava gravando, a nossa equipe estava lá, a pessoa estava com camisa do Comida de Boteco, um rapaz procurou, o cinegrafista, e falou, vocês são do Comida de Boteco? Sim, somos. Eu queria dizer que eu já visitei 35 botecos aqui em São Paulo, eu vou fazer todos de São Paulo, vou a BH e num final de semana eu vou tentar fazer os 125. Meu Deus! Um final de semana é humanamente impossível. Ele não fez no final de semana, mas ele fez os 125 botecos de BH e ele fez 90 botecos de São Paulo. Nossa. E ele fez ainda Rio de Janeiro, não me lembro de cabeça, enfim. Será até um jurado nosso ano que vem, quiçá. E a gente acabou, né, trazendo esse cara para esse vídeo, a gente gravou um depoimento, porque a gente achou tão absurdo ele falar uma coisa daquela. E detalhe, não é um desocupado, não é uma pessoa que trabalha em área comercial, viaja muito, e ele pauta, inclusive, as cidades para onde ele vai,
tentando pegar o momento comida de boteco em várias cidades onde ele vai para ele conseguir fazer um roteiro grande. Termina a hora de trabalho, ele visita 7, 8, 9 a 10 botecos por dia. Olha, isso haja fígado, né? Se beber copo de cerveja em cada boteco que visitar, sair... Mas ele é profício, ele vai beber uma aguinha, você acredita? De vez em quando ele toma um copo de cerveja. E tem isso também, né? A comida de boteco acaba incentivando também as bebidas, né? Assim, que a pessoa tenha um acompanhamento. É toda uma experiência completa, né, Eulália? Totalmente, né? Boteco é uma experiência completa em todos os sentidos, né? Assim, no olfato, na audição, no olhar e principalmente no paladar, né? Mas essa experiência, ela fica mais completa, evidentemente, com o tiragosto, com a bebida que você escolhe, com a companhia, né? E principalmente com o papo com o dono do boteco ou com o garçom, que eu acho que fica aí, então, a melhor parte dessa história. Não é à toa que Belo Horizonte é a capital dos botecos. E no Brasil, é uma coisa que eu fico pensando nesse tema verdura, eu pensei em te perguntar isso assim, por comodismo ou até por medo do desafio, algum empresário já se negou pensando por causa do tema? Por exemplo, se você tem medo que algum comerciante fala, nossa, Eulália, verduras não é para mim, não vou arriscar, ou todo mundo se autodesafia? Olha, essa coisa do tema, ela é interessante, né? Quando a gente começou a trazer o tema, os bares reclamavam. Hoje, 90% dos bares reclamam o ano que não tem tema. Porque acaba que o tema, mesmo ele sendo um tema, às vezes, aparentemente mais difícil, ele dá um norte para a criação. Então, quando termina um concurso e vai ser ano que vai ter tema, os bares já começam a perguntar, e aí, já tem o tema? Já tem o tema? A gente já sabe o que vai ser o tema, o próximo tema? Porque eles querem ter um norte. Tem bar que já deixou de participar, não por causa do tema especificamente. Já existem bares que já deixaram de participar com medo do aumento de movimento. Né? E tem, assim, icônicos, inclusive. E não assim. Deveria ter medo. Não né? Deveria, mas tem gente que falou, não, pelo amor, já vivi situação, assim, de chegar no boteco e a pessoa me conhecia, o dono do boteco, sabia que eu era do comida de boteco, pelo amor de Deus, não vem não, pelo amor de Deus, quero vocês aqui não. E na verdade, porque não quer aumentar o movimento, não quer mudar ali daquele jeitinho de trabalhar, mas por causa de tema mesmo, não me lembro, assim, de ninguém desistir, não. Alguns reclamam, às vezes, com o tipo de tema que a gente coloca, mas desistir, ninguém desistiu, não. Que bacana, bom saber disso. Desse empresário que eu lembrei, que eu conheci em Venda Nova, um bar que eu visitei em Venda Nova, esse de 80 anos, ele me falou justamente isso, assim, eu nunca participei, mas minhas filhas quiseram, e como são elas que vão tomar conta do negócio, eu topei. Ele não falou que estava resistente, mas assim, você percebe que a pessoa se sentiu assim desafiada. Uhum. Isso é legal, mas ele estava todo disposto, tentando entender as regras e pedindo os clientes para votarem, fazer a votação. A gente tem falado muito dessa visão do empresário, mas o cliente também, ele dá uma resposta muito positiva ao concurso, né? Totalmente, imagina, olha, nós giramos aí mais de 12 milhões de pessoas nos botecos, né? Então, assim, nós estamos falando de um grande carnaval, né? Acontecendo no Brasil inteiro, todo mas mundo indo pro posta boteco. o prato, né? E as pessoas postam, e as pessoas, elas criticam também, na verdade, assim, o concurso acaba dando a todo mundo um sentido de crítico de gastronomia, né? A pessoa chega ali no boteco, às vezes eles são até muito duros com os botecos, né? Porque vão ali com o poder do voto exigindo ali o que não é nem para exigir. Mas é bacana, e eu acho que assim, no geral, isso é muito saudável, porque acaba desafiando o setor inteiro a ter que trabalhar melhor. A entrega desse serviço vai melhorando. A gente viveu várias vezes momentos assim de convidar um boteco que às vezes a gente não podia convidar, na verdade, porque o banheiro não tinha condição, assim, o banheiro não tinha condição. E aí a gente começou a assistir assim, boteco fazendo obra em banheiro, obra em cozinha, para participar do comida de boteco. Então esse senso crítico do cliente, ele acaba gerando naturalmente aí uma prestação de serviço muito, muito melhor, né, de melhor qualidade, e aí ganha todo mundo. A comida é um ganha-ganha. Eu falo que é a corrente do bem. Todo mundo sai ganhando. Tira a pessoa do comodismo, né? Talvez ela está sustentando o seu negócio, sustentando a sua família com o dinheiro daquele estabelecimento. Exatamente. Mas ela podia ganhar muito mais. Exatamente. Né? Você falou tudo, assim, tira completamente do comodismo. Quem ficar no comodismo acaba sendo desclassificado. Né? Eulália, a gente sabe muito bem do desafio que é ser empreendedor no Brasil, assim, da falta de uma política pública consolidada. Agora a gente está começando aí a ter uma reforma tributária que espero que beneficie todo mundo. Mas o Comida de Boteco tem apoio de órgãos públicos, assim, as pessoas se sensibilizam em apoiar o concurso?
Olha, na realidade, eu falo que a gente tem um apoio institucional, né? A gente não vai buscar verba, a gente não busca recurso no poder público, a gente já não trabalha com lei de incentivo há muitos anos. Efetivamente, a gente viveu, assim, 3, 4 edições, acho que talvez 5 edições com lei de incentivo, mas muito especificamente por causa de um patrocinador aqui em Minas Gerais. Então, assim, optamos e não nada demais, muito pelo contrário, a gente super elogia, mas a gente entende que quando um evento, né, tem a robustez que o Comida já tem, ele pode entregar para o patrocinador e deixar ali a lei de incentivo para quem vai precisar daquela alavanca. E o poder público, o que a gente quer dele é o reconhecimento institucional. Então, assim, para nós, por exemplo, Belo Horizonte, esse ano, nós tivemos 2 iniciativas de 2 vereadores que foram assinadas, uma como projeto de lei, né, a outra enfim, projeto de lei também. Mas assim, o Comida se tornando manifestação cultural da cidade, o outro Comida entrando oficialmente para o calendário. Então, assim, isso é o que a gente quer do poder público. Oficializa, né? Oficializa. Hoje a gente é calendário oficial em 16 cidades. E por que isso é importante? Porque quando você vira calendário oficial, significa que você teve do poder público um olhar diferenciado, reconhecendo a iniciativa como extremamente relevante para aquela cidade. E daí várias coisas ficam melhores, né? Facilita muita coisa, principalmente a credibilidade. Né? Então, assim, é óbvio que nenhuma cidade vai garantir um título de manifestação cultural, né, em lei, ou um calendário oficial, um evento mal organizado, que não agrega valor para a cidade, que não impacta a economia. Né? Então, nós vamos ao poder público buscar esse tipo de reconhecimento. E a gente vai à indústria buscar o recurso para pagar a conta, né? Que alguém tem que pagar a conta. Graças a Deus, assim, que isso está funcionando muito bem. Falando do Comida de Boteco, do funcionamento, qual é a relação do Comida de Boteco com o delivery? Funciona também nos restaurantes? Olha, nós estamos falando mais de boteco mesmo, né? São poucos, inclusive, que trabalham com delivery. Depois da pandemia, muitos, durante a pandemia, vários criaram ali sua operação de delivery e muitos permaneceram com a operação de delivery. No Comida de Boteco, você não pode votar se você não estiver no bar, né? Então, assim, o concurso, ele é rigoroso nesse sentido de, para votar, você tem que estar no boteco, tem que ter provado o petisco. Então, assim, não tem, da nossa parte, uma ligação muito grande com o delivery, não. Né? Assim, faz parte do universo. Né? Hoje, o delivery é uma realidade da grande maioria dos bares e restaurantes da cidade. Mas dentro do concurso, ele acaba que não é aí a via acessada, porque a gente tem que levar a pessoa para o boteco para viver lá a experiência. A proposta é sentar na cadeira de plástico, pedir a sua cerveja ou o seu suco e experimentar o petisco ali, ter a experiência com o ambiente completo. Exatamente. Eulália, que bacana te receber aqui e ouvir toda essa história do Comida de Boteco, porque são muitos anos de estrada e vocês pretendem aumentar os circuitos, aumentar o número de cidades participantes? Agora são 40 cidades, né? Tem interesse de outros municípios? Olha, a expansão, ela sempre é estudada por vários vieses diferentes, né? Então, assim, o número de habitantes daquela cidade, a vocação daquela cidade para essa cultura de boteco, o número de botecos com o perfil que a gente tem. Tem cidades que a gente sabe que o concurso poderia chegar e dar certo, mas ele não vai ser perene. Por quê? Porque não tem um número de botecos com esse perfil que possa ser reciclado. 20% da base do Comida de Boteco é modificada todo ano através da classificação. Então esse é um norteador que, de fato, assim, é um dos mais importantes. Essa cidade vai comportar um Comida de Boteco eterno? Né? Se não for, a gente não tem como ir para aquela cidade. Então tem uma série de fatores aí que são observados. Para o ano que vem, a gente não tem nenhuma expansão prevista, não está no nosso planejamento, e a gente sempre faz muita questão assim, de fazer com que o próprio concurso se expanda, né? Então que o voto aumente, que o fluxo de pessoas aumente, para que aquele circuito todo ano possa entregar para a cidade um resultado muito bom. Mas em termos de expansão geográfica, ano que vem não temos nada ainda na ponta, não. E as datas do ano que vem, a gente já pode divulgar? 10 de abril a 10 de maio. 10 de abril a 10 de maio.
Que maravilha. Mais ou menos o que aconteceu esse ano, né? Que esse ano foi 11 de abril, se eu não me engano. Não dá para falar que é isso, mas mais ou menos é sempre segunda, sexta-feira de abril. E mantendo os 31 dias. 31 dias. Algumas cidades a gente faz um tempo menor, são 25 dias, mas as capitais, cidades onde o concurso já está há mais tempo, 31 dias. Simultâneo em todo o Brasil nessa mesma data. Simultaneamente. E por que simultâneo? Vou retomar um assunto, porque a gente quer mostrar que existe em abril uma força cultural no Brasil, que é a cultura de boteco, onde você vai para a rua para comer bem, barato, sociabilizar e viver uma experiência de brasilidade que só a gente tem aqui no Brasil. Maravilha. Maria Eulália Araújo, que é a diretora institucional do Comida de Boteco. Eulália, quero muito agradecer a sua participação aqui no Tempo Entrevista e pode fazer mais alguma consideração, destacar alguma coisa que a gente não conversou, mas assim, achei o papo incrível conhecer um pouco mais do festival. Delícia. Vou te corrigir, é concurso, e a gente faz muita questão de falar que é concurso e não festival. Por quê? Porque o concurso, ele ser um concurso, é que ativa em cada cliente que visita os botecos essa vontade de participar votando, né? Então ele é um concurso porque ele tem votação, voto popular, metade é público, metade é jurado, você sabe bem o que é isso. E a gente então espera que em 2026 possamos oferecer aí a todos um concurso maravilhoso. A gente tem aí 20% renovado da base do Brasil inteiro, então vai ter bar novo em todas as cidades, bar que nunca participou, bar que está retornando. O tema de verduras promete, no mínimo vai ser polêmico. E a gente já recebeu as receitas, tá? Porque eles têm que entregar a receita com muita antecedência, a gente já está com praticamente todas as receitas. Mais de 6 meses antes? E já vimos muita coisa legal. Então, o que eu posso deixar de recado é se preparem, porque a partir de 10 de abril de 2026, o cardápio da comida de boteco no Brasil vai estar mais inovador, mais inovado do que nunca, porque a verdura é protagonista e a turma foi muito criativa para isso. Maravilha, um concurso celebrativo. Quando eu penso em festival, eu penso justamente disso, na festa, na celebração, mas ressaltado, é um concurso que ninguém deixa de votar, né? Exatamente. Por mais que a pessoa já esteja ali há muito tempo no boteco, mas pega a sua ficha, faz a anotação e coloca lá. O voto é fundamental. Eulália, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada. Todo mundo continua acompanhando e outros detalhes. O Tempo sempre um grande apoiador do Comida de Boteco. Sem dúvida, grande parceiro, grande e importante parceiro. Justamente, estaremos juntos também no ano que vem. Muito obrigado, até mais. Obrigada a você, Léo.